Meus amigos do Diálogo Espírita, consciência e autoconhecimento, este é o assunto do nosso tema livre de hoje. O Espiritismo responde, esclarece sobre a visão, a definição que o Espiritismo tem a respeito de religião. E no quadro Você e o Espiritismo, as conexões entre o Espiritismo, o direito e as leis. Com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Nosso tema livre de hoje vai tratar sobre consciência e autoconhecimento. Comigo aqui no programa de hoje, o Gilberto Tomasi e Robson Balaguer, que vão nos ajudar a expor esse tema. O biólogo Dean Hammer, no livro O Gene de Deus, descobriu que ele fala nesse livro, que pessoas com religiosidade pronunciada possuem um gene chamado VAMT2. Olha só, e ele afirma o seguinte: a espiritualidade é uma das heranças mais básicas, é um instinto. Isso aí vocês não lembram nada para vocês, não equivale de certa forma àquela questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz assim, na pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Né? Vocês concordam que existe uma similaridade? Será que a ciência está chegando perto de descobrir até um gene que está ligado a Deus, à religiosidade? Não tenha dúvida, com toda certeza. Inclusive, esse biólogo que você falou foi um dos ganhadores do prêmio de física, né? É mesmo? Foi. Inclusive em função disso, né? Dessa pesquisa que foi feita com o gene de Deus. Mas não tenha dúvida, eu acho que a ciência está caminhando nesse sentido, né, Robson, Wilson, de ir mais a fundo da consciência da pessoa, descobrir exatamente como que funciona esse processo de autoconhecimento. Porque a nossa consciência nos fala daquilo que às vezes a gente esquece, mas que está armazenado. Por isso a necessidade do autoconhecimento, da autorreflexão, para ir buscar algumas coisas que venham de encontro com aquilo que a gente vivencia ou precisaria vivenciar no dia de hoje. Sem dúvida. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, ele pergunta assim, se o espiritismo ia precisar provar alguma coisa à humanidade. Ele diz que não, a ciência se encarregaria disso. Porque é o papel da ciência, está aí para isso. E o espiritismo é uma doutrina científica também, não é apenas no aspecto religioso, mas ela acompanha a ciência, os passos dos cientistas, né? Reforçando isso aí, você veja que o Hipócrates, pai da medicina, né? Viveu de 460 a 377 a.C., e ele afirmava alguma coisa no seguinte sentido: o cérebro é o intérprete da consciência. Sim. Então não devemos confundir a máquina, né? A cabine de comando, o cérebro, o corpo físico, com quem está por trás, quem está comandando, quem está controlando isso aí, que é o espírito. Mas talvez exista. Agora, nessa pergunta, só voltando um pouquinho no Dean Hammer, a pergunta que eu faria é o seguinte: mas e aqueles que não possuem esse gene? Então eles não são religiosos? Não sei. Isso é uma questão para a própria ciência depois responder. Mas a gente poderia se questionar sobre isso aí. Uma né? dúvida. Gilberto Robson, a gente sabe, porque muita gente pode perguntar o seguinte: qual é o mecanismo que faz com que uma pessoa, por exemplo, fique com consciência pesada, chamada consciência pesada, né? E especialmente de uma encarnação para outra? Tudo bem, não está no cérebro, então o registro não é no cérebro, mas como é que funcionaria? Você gostaria de comentar alguma coisa em cima disso? Eu entendo que quando a pessoa começa a ter essa chamada consciência pesada, é porque a pessoa já está começando a entender que existe alguma outra situação que está prejudicando o seu andamento das situações do dia a dia. Ela já tem consciência do erro que provocou. Tá, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o seguinte: qual é a mecânica?
Como é que o espírito, uma encarnação para outra, a consciência dele é sensibilizada, digamos assim? Mas eu entendo o seguinte, Wilson, que existe, mesmo que você não lembre das suas encarnações passadas, num determinado momento o espírito tem um insight qualquer, uma situação vivenciada qualquer, que faz com que ele perceba que algumas coisas não são de agora. Não é um estado possível, fisiológico. não é normal. Até porque não é um estado fisiológico, é espiritual. Então o espírito desperta, muitas vezes, essa consciência em determinado momento da vida, ele desperta isso e onde aflora, onde ele, puxa vida, onde que eu errei? Às vezes ele não consegue nem saber onde ele errou, justamente por estar em outra encarnação. Mas eu acho que a chave aí se chama perispírito. Sim. Que é onde são gravadas as informações. Todos os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos sentimentos são gravados no perispírito. Por isso, o perispírito acompanha o espírito. O corpo físico morre e o perispírito continua com o espírito. E é por isso que tem a chamada, os cientistas chamam de memória extracerebral. É aí que está o registro da coisa, magneticamente. É registrado no perispírito. Mas o perispírito, ele se manifesta então a partir do momento que o espírito tem consciência de alguma coisa. Exato. Porque ele pode até dar aquele sinal, mas se você não tiver consciente disso, né? O perispírito seria para armazenar essas Exatamente. E aí o que vai acontecer? O espírito culpado, por exemplo, né? Se ele tem uma culpa, e nós vamos chegar a esse problema aí, daqueles que cometem erros e não sentem remorso. Mesmo sabendo do erro. Mesmo sabendo, para eles é normal, ou eles passam por cima, eles anestesiam a sua consciência, eles afogam a sua consciência, não deixam a voz da consciência falar por eles. Né? Então é um problema sério. A gente sabe isso aí, comprovando que existe esse registro magnético no perispírito, por alguns exemplos. Por exemplo, nas experiências de quase morte, né? Se diz que uma dos sintomas, ou das experiências mais comuns, é aquele filminho que passa da vida. Para alguns é antes de desencarnar, para outros é depois de desencarnado já. Ele revê toda a sua vida. Como é que desencarnado, se ele não está mais de posse do cérebro físico, não está mais utilizando o cérebro físico, como é que ele vê esse filme? Porque está em algum lugar, está em algum arquivo. Né? Outra situação que os espíritos trazem bastante, nos falam muito nos romances, é que, por exemplo, o espírito fica revendo lá no umbral, né, naquelas zonas trevosas, etc., ele fica revendo muita coisa que ele fez, digamos, especialmente quando ele cometeu um homicídio, no caso dos suicidas. Eles ficam revendo aquelas cenas repetidamente. O perispírito, a chave de tudo isso, onde está tudo armazenado, está registrado isso e fica, digamos assim, fica aquele despertar da consciência, né? Buscando aquele, tipo assim, aquela cobrança que fica puxando. Então o perispírito ele faz esse trabalho. Então tá aí. É o disco rígido lá, né? Exatamente, é o HD. É o HD. É o HD do espírito. Agora, Gilberto, questão 393 do Livro dos Espíritos diz assim, que a voz da consciência se manifesta por intuições das lembranças. Então, a gente esquece o passado, mas não totalmente. Os flashes. Não totalmente, como eu falei, num determinado momento o espírito tem esse insight de que faz com que ele perceba algumas coisas. Mas também, Wilson, não é a consciência, ela te chama muita atenção, não só em função de coisas passadas, porque são pouquíssimas que a gente lembra, mas principalmente do nosso dia a dia. Quando você começa a sentir isso, que há a necessidade, eu penso dessa forma, pelo menos, não sei se vocês concordam, que há a necessidade de conversar com a sua própria consciência, para você ter um autoconhecimento. Falar sozinho, não importa se alguém vai achar que você está louco ou não está. Eu tenho esse hábito, até procuro me policiar. É o momento que eu estou conversando comigo mesmo. E isso é interessante porque não tem intermediários. Eu não estou conversando com quem quer que seja. Então a minha consciência, nesse momento, está me chamando. Olha, veja bem o que você fez. Você teve algumas lembranças de outras encarnações. Veja essa que você está fazendo agora. Então o autoconhecimento, essa introspecção, né? Nós vamos ver isso aí com mais vagar, que o Gilberto está colocando, quando a gente falar sobre Santo Agostinho. Eu ia falar sobre exatamente. Nós vamos ver logo a seguida. Mas eu queria só lembrar também que no terceiro parágrafo do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a voz da consciência e as nossas tendências instintivas servem como guia de conduta. E aí é um problema, porque às vezes o instinto puxa para um lado e a voz da consciência que está tentando despertar puxa para o outro. Às vezes pode haver um conflito entre as duas coisas. Por isso do autoconhecimento. E você saber exatamente distinguir uma coisa da outra. E o livro Ação e Reação, Robson, o Silas, né, que é um dos mentores,
fala para o André Luiz o seguinte: toda mácula na consciência tem que ser lavada com o suor do trabalho ou o pranto da expiação. E a gente lembra aqui então aquele pagarás até o último centil, até o último centavo. Realmente, pela dor ou pelo amor, aí tem que ser quitado todas as dívidas. Né? Sim, é porque não adianta você ter consciência do que errou. Ah, eu errei, faça aqui a tua autoanálise, e se você não, digamos, não corrigir isso, não adianta nada. Então, é interessante fazer uma introspecção, você se conhecer-se, né? Você se conhecer-se, mas não adianta apenas conhecer-se, você tem que mudar. Porque não adianta, eu errei, mas continua errando? Não, está na hora de mudar. Mudar para que assim possa, digamos, você vai estar pagando os seus débitos, né? Como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Através do amor, né? Ou pela dor. Veja, esse problema de consciência anestesiada, né? É um problema muito sério, muito sério. Nós estamos falando aqui não da consciência por medicação, por uma enfermidade, por trauma, mas simplesmente por uma certa por desprezo de ouvir. A pessoa cala a voz da consciência porque não lhe convém. E a gente lembra pessoas que têm isso aí como um comportamento atávico, já talvez de outras reencarnações, como no caso dos psicopatas. No Brasil existe cerca de 5 milhões de psicopatas, são 2,5%. Mas nem todo psicopata se torna criminoso, vai cometer um crime violento. Mas eu estava lendo um artigo sobre o assunto, em que eles colocam o seguinte: são pessoas que são insensíveis, eles não sentem remorso, eles são insensíveis ao sofrimento alheio, eles são pessoas endurecidas, né? E então nem sempre exatamente são, às vezes, pessoas simpáticas, que têm um fino trato e tal, mas por trás existe essa personalidade dele não ouvir a voz da consciência, ele não dá bola. Esse é um problema muito sério, tá? E aí a gente chega nas questões 993 e 1007 do Livro dos Espíritos, que me diz mais ou menos o seguinte, ó: mesmo os que só têm o instinto do mal, um dia se arrependerão, tardiamente, mas a lei do progresso pela reencarnação, né, impõe a todos que se transformem um dia para o bem. Então até esses psicopatas, né? Vem de encontro com o que você acabou de falar agora, né, Wilson? A lei do progresso não tem. Uma hora ou outra você tem que acompanhar, nem que seja à força. É um caso momentâneo do psicopata, que não despertou ainda essa consciência. Evolução, né? Evolução, pouco evoluído o espírito, né? Espiritualmente. Outra coisa que a gente nota, porque a pessoa sofre e ele diz assim: bom, eu não quero me redimir, eu quero continuar vivendo assim, quero fazer. Lá sobre os psicopatas diz que tem muitos profissionais liberais, líderes religiosos, políticos e de várias outras profissões. Então não é só de determinada. O que eu gostaria de colocar aqui também, um fator importante é o seguinte: os Espíritos explicam que o sofrimento é inerente à imperfeição. Quanto mais imperfeitas as pessoas são, mais elas padecem. Então, essas pessoas, elas espiam, mesmo que elas não se arrependam, pela própria condição de inferioridade delas. Então, elas são colocadas no mundo em certas situações, às vezes repetidamente, condição econômica, condição social, de família, etc., mais difícil, porque ele não quer se emendar, não quer progredir, né? Robson, aqui tem no livro Evolução em Dois Mundos, também a gente precisa falar sobre o seguinte: a justiça, em primeiro lugar, se opera pela própria consciência, mas há também santuários e tribunais, eu coloquei entre aspas, que julgam, sempre que necessário, os recém-desencarnados. Quanto mais inferiores, mais sumários são esses julgamentos. Então aqui apenas um complemento, uma ilustração de que não é só a voz da consciência. Em alguns lugares, algumas situações no plano espiritual, existe gente para a justiça. Exatamente, existe aquela cobrança, né? Existe como se fosse aqui digamos, na Terra. No plano, temos os nossos juízes, né? Que vão ali dizendo se estamos certos, estamos errados. Lá também tem os juízes. Para a gente finalizar, nós estamos quase chegando no finalzinho, aqui vale a pena um comentário a mais. Questão 918, questão 1019 do Livro dos Espíritos. 918, ela reforça, uma complementa a outra. Diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem interroga sua consciência, que é aquilo que o Gilberto estava dizendo que ele faz, eu também faço, sobre os seus atos realizados, se não violou a lei de justiça, amor e caridade, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, e se ninguém tem qualquer queixa contra ele, e se ele fez o que gostaria que ele tivesse feito. E o Santo Agostinho, na 1019, ele conta
Porque ele, quando encarnado, ele fazia isso. Toda noite ele deitava e repassava tudo que ele fez desde de manhã até de noite. Todos os seus atos, ele revia e ficava pensando, fazendo esse tipo de pergunta. E pedia para o espírito protetor dele apontar, que ajudasse ele a guiar, para ele não errar mais naquelas coisas, né? Então ele perguntaria, será que eu fiz alguma coisa que nos outros eu censuraria, que eu recriminaria? Será que se eu desencarnar hoje, se Deus me chamar para o mundo espiritual, será que eu vou passar de consciência tranquila? Sim. Mas isso tudo no dia a dia, Wilson Robson, é uma questão de aprendizado, de exercício, né? Saber lidar com essas situações, tentar agir como Santo Agostinho, né? Senão não tem outra forma. É exercício. Fazer e vigiar. É um balanço, né? É um balanço das atitudes diárias, né? Que ele fazia. Esse balanço, se cobrando. Como eu falei já anteriormente, não adianta apenas fazer o balanço, encontrar o erro e deixar como está. Porque assim, às vezes a pessoa, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Então, precisa-se fazer-se o bem. Isso que é importante. Porque quando a gente... eu não faço sistematicamente, eu não adquiri o hábito de fazer toda noite. Às vezes há algumas épocas, confesso aqui para vocês, meus caros amigos, a gente não é perfeito, muito pelo contrário. Então a gente tenta, né? Mas a gente procura realmente fazer meticulosamente isso aí. Quanto mais, até porque é um bom exercício para a memória, vocês sabiam disso, né? É um ótimo exercício para a memória, lembrar de tudo que a gente disse e fez. Então a gente se coloca na posição da pessoa, será que falei alguma coisa errada? A minha esposa, como é que eu tratei meu filho, o nosso animalzinho de estimação, no meu trabalho, o que eu deveria ter dito e não disse, o que eu disse e não deveria ter dito. E é gratificante quando você chega a isso. Muito gratificante mesmo. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a atenção de vocês e convidamos para seguir o nosso programa com os demais quadros do programa de hoje. Até lá, um grande abraço. Um abraço a todos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A Editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, oferecendo um catálogo com mais de 400 títulos publicados. Um de seus últimos lançamentos é o da Moral Social às Leis Morais, do autor paranaense José Lázaro Boberg, onde analisa com profundidade as leis morais ensinadas pelos espíritos e propõe caminhos para, através delas, se alcançar a felicidade. Contatos vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. O quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos aqui duas perguntas que nos foram enviadas pelos nossos amigos que assistem ao programa, as quais nós vamos responder. A primeira pergunta que nos foi enviada, uma pergunta simples. O que é pensamento? O que a doutrina espírita diz a respeito sobre o pensamento? Muito bem. Segundo Joana de Ângeles, nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Imagine isso durante o ano, quantas vezes a gente não pensa em alguma coisa em determinada situação. Logicamente que nós não vamos aqui querer definir o pensamento, nem estudá-lo de forma fisiológica ou psiquicamente. Nós vamos ver simplesmente o que seja o pensamento, como ele age no nosso dia a dia. Inicialmente é bom deixarmos bem claro, então, que no fundo de todo pensamento há um desejo.
Ou seja, nós não pensamos aquilo que nós não desejamos. Basta desejarmos alguma coisa que imediatamente nós vamos pensar a respeito. E isso gera uma série de situações no nosso dia a dia. Então veja, repetindo, o pensamento nada mais é do que um desejo. Bom, e isso desde os mais simples atos que nós praticamos, que são aqueles que acontecem de forma maquinal, automática, até por instinto, até os mais complexos, exigem de nós, então, grandes reflexões a serem executadas. Repetindo, então, todos são originários de um desejo. E por que isso acontece? Por que nós desejamos alguma coisa que se transforma em pensamento? Porque é normal, nós ainda desejamos muita coisa, nós queremos muita coisa. Então esses desejos, eles são inerentes à nossa personalidade, ao espírito ainda pouco evoluído, que deseja muita coisa e às vezes não se dá conta nem do que está desejando, que vai se transformar num pensamento. Muito bem, de que forma nós podemos agir então para controlar os nossos pensamentos e controlar, logicamente, os nossos desejos? Então vejamos. Analisando de forma assim um pouco rigorosa, nós temos que saber o seguinte. Primeiro, eu irei prejudicar meu semelhante com a realização do meu desejo? Tem que pensar nisso antes de desejar. Segundo, estarei prejudicando o meu progresso espiritual com esse meu desejo? Então veja que nós temos que analisar isso tudo antes de pensar alguma coisa. Terceiro, estará esse meu desejo de conformidade com a lei? Não fazer aos outros aquilo que eu não quero que façam a mim? Então, feitas essas considerações dos nossos desejos, nós estaremos sim em condições de guiar os nossos pensamentos, tendo a coragem de abandonar desejos insensatos. Tá. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que nos foi enviada é a seguinte: qual a definição de religião na ótica espírita? Diríamos então que a religião é uma filosofia que atua essencialmente sobre o sentimento. E é para desenvolver esse sentimento que nós necessitamos da religião. Isso porque a ciência, ela desenvolve no homem as qualidades da pesquisa. Ou seja, ela dá ao homem as oportunidades que ele e os meios que ele precisa para desvendar os segredos da natureza. Isso a ciência. A filosofia, ela ensina o homem a pensar, a desenvolver o seu raciocínio. A filosofia dá ao homem a condição de desenvolver a sua inteligência. Logo, ciência e filosofia fazem com que nós cresçamos intelectualmente, mas somente a religião cultiva no coração do homem aquele sentimento que ele precisa para desenvolver de forma adequada esse sentimento. Resumindo, a ciência, com a ciência nós procuramos, com a filosofia nós pensamos e com a religião nós sentimos. E quando nós aprendermos então a sentir através da religião, nós traçamos regras de conduta que nos habilitam a respeitar os nossos semelhantes e sermos por eles respeitados. De forma bastante sintética, é dessa forma que a doutrina espírita entende o que seja religião. Agradeço a todos e dizendo sempre que mandem perguntas através do nosso e-mail que está logo abaixo, para que nós possamos responder a todos. Muito obrigado, até o próximo Espiritismo Responde. O Espiritismo e você traz hoje alguns aspectos sobre as conexões entre o Espiritismo e o direito, a ciência do direito, as leis. No Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, uma dessas 4 partes é dedicada praticamente exclusivamente a este tema. São 306 questões que abordam as leis, a justiça, etc. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, no primeiro capítulo, tem uma frase de Jesus: eu não vim destruir a lei. Então ele já prova
que Jesus está falando aí, o respeito às leis vigentes da época. E a gente lembra aí então que essas leis foram pautadas, foram legisladas primeiramente por Moisés, depois por Jesus, que as modificou, e o Espiritismo vem complementar, vem esclarecer, acrescer esclarecimentos a respeito. Também no item 3 do capítulo 5 do Evangelho, fala sobre a justiça dos aflitos. E no capítulo 11, dai a César o que é de César. E também sobre a caridade para com os criminosos. Vejam então, meus irmãos, que existe muita coisa dentro da doutrina espírita que é atinente à área do direito. Então as pessoas que sejam da área, magistrados, advogados ou não, mas o nosso dia a dia, a gente depende muito de legislação, de regras, de convivência, de direitos e deveres, está lá. Muitas dessas orientações estão dentro das obras da codificação da doutrina espírita e em outras obras também. E no capítulo anterior, no capítulo 4 do Evangelho, também tem um item chamado não julgueis para não seres julgados. Também palavras de Jesus, que nos orienta para procurarmos olhar as nossas deficiências, os nossos defeitos, os nossos erros, antes de erguer o dedo acusador em relação aos nossos semelhantes. Porque para isso existe a justiça terrena e existe a justiça divina. Nas questões 789 e 797, se fala que o progresso se faz pelos indivíduos que se esclarecem, se impõem pelo número e reformulam as leis. Então vejam como é importante isso aí. Nós fazemos a nossa parte individualmente e vamos aos poucos tomando a dianteira do progresso. A partir do momento em que a sociedade se sente insatisfeita, vê que as leis são mal feitas, a sociedade reivindica junto às autoridades, aos legisladores, para que essas leis sejam modificadas. E nós vemos isso ao longo da humanidade, que sempre ocorreu, vem ocorrendo, as leis se tornando mais equitativas. Aqui no Brasil muita coisa mudou, mas tem muita coisa errada ainda. E a gente vê aí, por exemplo, basta ver o caso do julgamento do mensalão, né? Então são subterfúgios encontrados pela justiça, filigranas jurídicas que protegem, que privilegiam algumas pessoas em detrimento das outras. Esse tipo de lei tem que ser abolida. Mas como é que elas serão abolidas? Pela influência de nós, cidadãos de bem, que temos que fazer a nossa grita, demonstrarmos a nossa indignação com certas coisas. E a renovação de ideias que vem pelas novas gerações. Então hoje o Ministério Público é constituído por muitos jovens que estão tomando essa dianteira de corrigir distorções que existem na nossa legislação. E nós podemos mudar e temos que mudar muita coisa. Não podemos ficar inertes aceitando, porque as coisas são assim mesmo, vamos ver como é que fica. Não, nós temos que ter voz ativa como cidadãos, a reclamar a partir do nosso vereador, fazer chegar a nossa voz ser ouvida pelo nosso prefeito, pelo deputado que elegemos e assim por diante. É assim que se faz cidadania. Então nós temos que ver aqui, de uma maneira muito direta, muito objetiva, os contatos do Espiritismo, por exemplo, com as questões da pena de morte, de aborto, da eutanásia. O Espiritismo tem argumentos muito sólidos a respeito, posições muito claras, muito meridianas em relação a esses assuntos. Os direitos da mulher, da criança e do adolescente, dos idosos, dos deficientes, deveres das diversas minorias, maioridade penal, sistema prisional. Vejam quanta coisa, se nós voltarmos, se nós remetermos ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que muitos desses temas estão ali perfeitamente tratados e os que não estão podem vir a ser desenvolvidos por consenso, por pesquisa, apoiados nas comunicações mediúnicas dos espíritos superiores, mas também pelo trabalho nosso dos encarnados, porque nós temos a nossa capacidade intelectual para resolver essas questões. E nós, espíritas, precisamos dar o contributo para que essa sociedade evolua, essa sociedade melhore. Então, nesse grande leque de questões sociais,
Talvez o Espiritismo realmente não tenha todas as respostas prontas. Afinal de contas, o Espiritismo foi codificado há 160 anos atrás. Muita coisa mudou de lá para cá. Muitas leis, muitas situações e que não existiam antigamente. Mas nós podemos buscar essas respostas, como falei, pelo debate, pela análise, pela atualização do nosso pensamento, porque a doutrina espírita não é estanque, não é uma coisa parada no tempo, ela é dinâmica e muita coisa pode progredir sim, conforme preconizava Kardec. E, lastreados no seu corpo doutrinário, contribuir para a solução dos problemas humanos. Então, o Espiritismo e direito e leis tem muito a ver, basta o estudioso se debruçar lá para buscar essas informações. Meus amigos, um grande abraço, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, com o nosso Diálogo Espírita.